tão indefensável, tão obviamente fácil de expor, quase imediatamente, você sabe que você está numa situação boa. Porque o que eles conseguiram puxar foi, de todas as discussões das últimas semanas, foi puxar um artigo daquele negócio que ele mandou lá para o Congresso de dizer que então a gente vai considerar que reuniões ou manifestações são acima de 3 pessoas e você tem que mandar uma notificação de que você vai fazer isso e é isso aí. Então significa que ele é literalmente a reencarnação de Hitler. Esse é o argumento inteiro que a oposição tem contra o Milei. Acabou ali. Sendo que o artigo imediatamente seguinte, que obviamente foi omitido, é dizer assim, mas se a manifestação for espontânea, não precisa. Então, assim, se você for fazer um negócio desse, só precisa dar uma notificazinha e é isso. Praticamente não tem nenhuma punição a isso. E se você for fazer uma manifestação espontânea, não precisa, então é só você fazer manifestações espontâneas e tá resolvido o problema. É literalmente nada. Mas não pode cortar as vias. Você não pode limitar o direito das pessoas de ir e vir quando você quer fazer a sua manifestação, mas você pode ainda, elas não estão proibidas. Mas eu vi que tá proibido. Então, mentiram pra você e você caiu. É literalmente esse o único unidade de argumento que os caras têm contra o Milei. Você não sabe quão absurdo isso é? E assim, a gente tá na parte ruim. Isso foi 2023. A jornada improvável de alguém que defende as nossas ideias de enfrentar tudo e ganhar. O que já é absolutamente fantástico. O Lula, que tinha tudo pra dominar, foi de caixa. O Milei, que tinha absolutamente tudo pra perder, ganhou. Vamos pra 2024. Em algum ponto de 2024, muito mais próximo das eleições municipais, os lados bons dessas medidas vão começar a bater. Os bons resultados econômicos disso vão começar a vir. Como é que vai ficar? Porque, se na parte difícil, onde você podia criticar um monte de coisa, a população tá apoiando e resta jornais mentir, distorcer tudo e falar que o cara é literalmente a reencarnação de Hitler, como é que eles vão fazer quando tiver a parte boa vindo? Qual que é o plano? O que soma de volta com como é que o Lula vai fazer nas eleições de 2024? Como é que vai ser isso? Você vai ter essa narrativa de lá vindo, com eles vindo com relativamente pouca força, com a direita e a galera liberal, que não necessariamente é a mesma coisa, às vezes mas nem sempre, vindo com uma força também de ser a oposição. É normal, né, quando você tem um no poder, o contrário nas eleições do meio consegue ganhar puramente por seu contrário. Como é que vai ficar isso aí? O que me leva ao fato de que o Novo retomou. Nos últimos 4 ou 5 meses, todos os meses foram recordes de filiados. O partido tinha tudo para ter acabado. Muita gente, inclusive, decretou que acabou, fez o funeral e saiu soltando foguete. E ainda assim aqui estamos, todo mês batendo recorde de filiados. Com 3, 4 mil candidatos a vereador já aprovados para 2024. A gente tem agora, acho que em torno de 200 candidatos a prefeito aprovados, em várias cidades por aí, onde uma chance muito boa de vitória. Então provavelmente a gente vai mais perto de uns 300 candidatos para 2024. A gente teve em torno de 20 em 2020 e agora estamos com 4 prefeitos. Então a gente está agora em torno de 10 vezes mais candidatos. Em 2016 o movimento elegeu aí 5 vereadores alinhados à liberdade. Em 2020 nós elegemos em torno de 50 vereadores alinhados à liberdade. Em 2024, nós estamos com 10 vezes mais candidatos do que a gente tinha em 2020. Eu entendo que muitas pessoas podem ainda ter um grande asco ao Novo. Eu entendo. E eu não vou tentar argumentar contra isso, porque assim, é uma coisa emocional, é uma coisa figadal, que geralmente não é oposta com argumentos, é oposta com ações e resultados. Eu entendo. Eu entendo que tem gente que ainda a esse ponto fala que não vai dar em nada, que não... Tá. É a mesma galera que falou que não ia dar em nada o Milei e que o Lula ia ser o ditador perfeito do Brasil agora. Então, assim, a gente já tem uma lista de candidatos para apoiar dentro aqui do Ideias Radicais para 2024 maior do que era em 2020. E a minha blitz, na verdade, de começar a caçar candidato vai ser ali em janeiro, fevereiro, março, em que a lista vai realmente explodir de tamanho. A gente teve 45, 60 dias para ajudar os candidatos em 2020. Nós vamos ter nesse ano em torno de 250 dias. A gente tinha 0 experiência em 2020. A gente tem hoje mais de 100 campanhas de experiência em 2024.
O Partido Novo concorreu em muito poucas cidades com nenhuma experiência. Agora está concorrendo em muito mais, com muito mais experiência. E com poder dizer que nós temos o Adriano, com 93% de aprovação em Joinville, o Falcão com 92% e o Gleidson, que eu saiba, não, que é o prefeito de Divinópolis, que eu saiba não tem pesquisa de aprovação, e tem o Arão de Ascurra também, que não tem pesquisa. Se eu tivesse dado, eu estaria, mas não tem. Que eu saiba. Se tiver, por favor, me mandem. Mas, assim, dados os resultados, assim, que você consegue sentir ali do Arão e do Gleidson, também foram prefeituras muito bem executadas, então, assim, não cabe no mundo real, no mundo, assim, psiquiatricamente são, o argumento de que o Novo faz uma má gestão de executivo. Não, esse argumento não pertence ao mundo real. Se você está fazendo esse argumento, eu vou pensar que você tem alguma questão psiquiátrica, que precisa de ajuda, ou que é desonestidade pura. Não há outra tese. E o partido retomou, está mais de 40 mil filiados agora, ainda vai crescer muito mais. Isso me dá muita esperança para 2024, cara. E assim, eu vou concorrer em 2024, quero concorrer a vereador em São Paulo, mas eu vou trazer junto, dentro desse movimento, centenas de outros caras pelo Brasil. E a gente trabalhou muito bem com o Gabinete Liberdade ao longo desses últimos 3 anos, dado que a gente não fazia mais puta vaga ideia do que a gente estava fazendo no começo, mas agora a gente sabe, muito melhor. A gente vai ter, então, o que a gente tinha antes ali, 20, 30 vereadores para trabalhar, a gente provavelmente vai ter em 2025 alguma coisa entre 100 a 400. Qual que é o efeito disso? Vai ter gente que vai insistir em ser pessimista. Tá bom, entendo. E por último, a gente tem esse cenário econômico mundial e o Bitcoin junto disso. Eu não dissocio mais os dois, porque o que acontece? O Bitcoin voltou uma retomada extremamente forte esse ano, então as pessoas voltaram a lembrar que isso existe, que essa alternativa existe, voltaram a lembrar que isso aí dá mais resultado que qualquer outro investimento temporário, basicamente. Voltaram a prestar atenção que isso está acontecendo por causa das consequências de impressão de estados, das consequências dos déficits dos estados, não só brasileiros, todos por aí. Voltaram a lembrar que o seu dinheiro será desvalorizado. E no background disso, quando você olha para a Europa, o que você vai ter agora é largamente uma estagnação econômica. Você vai ter uma paradeira geral. Dentro disso, geralmente você vem também com bancos centrais fazendo uma puta injeção de dinheiro. O que o Bitcoin responde corretamente se valorizando. Então vai ser bom para adoção. 2024 vai ter o halving, vai ter várias outras coisas que sempre ajudam isso. E nos Estados Unidos agora também, especialmente depois da crise, está se mostrando que teve o mesmo efeito da Europa pós-crise de 2008 e pós-crise da Grécia, Portugal ali, em que a recuperação dos países é sempre mais lenta. A taxa de crescimento dos países após é sempre mais lenta. Porque o peso de dívida e o peso de Estado em cima aumentou, então isso vai segurar o resto. Então nós vamos ver isso nos Estados Unidos também. Isso evidencia ainda mais como o Bitcoin é uma alternativa, e o Bitcoin tem esse fator evangelizador de as pessoas começarem a ser atraídas pelo preço, eu vou ganhar dinheiro aqui, e daí vai tentar estudar, vai tentar ver o que é, né? Nem todas, mas todas deveriam, e começa a entender o que está acontecendo. Então você tem o Javier Milei na Argentina mostrando medidas de liberdade funcionando, e assim, não acho que vai pegar muita manchete internacional, porque fora a eleição dele, o mundo voltou pro fato de que ninguém se importa com a Argentina, então não é mais muita manchete internacional. Mas você tem isso ali, você tem essa paradeira global, se não talvez uma desaceleração um pouco mais considerável. Há um debate nos dados aí que eu não quero entrar nisso agora, porque já está excessivamente longo o vídeo aqui. Mas você tem um espaço de destaque para o Bitcoin agora em 2023 muito maior, retomando essa discussão, e em 2024 também, com toda a força disso. E antes de eu falar de economia, Bitcoin, essas coisas e tudo mais, só lembrando vocês que se vocês quiserem comprar Bitcoin, o lugar é a Bit. O link está aqui na descrição para vocês cadastrar. E a Bit, o que eles fazem? Eles são meio que uma decolar de exchanges e de vendedores. Então, se você quiser comprar Bitcoin, o que eles fazem é que eles acessam todo mundo que está vendendo ou comprando, te dando um livro que é a melhor liquidez disponível do Brasil. Então, se você quiser fazer uma compra ou venda de um porte um pouco maior do que R$50, que é o que vai começar a influenciar nas posições dos livros, você tem que ir lá mesmo. Então é legal você fazer esse merge, porque assim, é um merge que eu não preciso falar assim, porque assim, ó, cara, matematicamente, se você não tá lá, se você tá fazendo uma compra um pouquinho mais de porte, você não tá lá, eu não entendo o que tá passando na sua cabeça. É legal poder fazer
Sim. Então o link dos caras tá aí na descrição. E se você quiser também aprender sobre Bitcoin também, eu sempre coloco o livro do Saif Danamus, que é o Bitcoin Standard, tá lá na descrição também. Mas voltando ao meu argumento. Eu sei que a situação tá ruim pro mundo, pra liberdade. Mas quando que não teve? Você tem que olhar o seguinte, dado as forças dos seus inimigos, o que é razoável que eles fizessem e o que eles realmente fizeram, qual que é o gap? Tá interessante. E dado as forças que a gente não tem, o que a gente fez? Porque assim, vamos combinar uma coisa, eu sempre falo isso, galera, a gente não tem nenhuma força no movimento da liberdade. Nenhuma. Sabe, a única vantagem que a gente tem é que as nossas ideias de fato funcionam, só que você precisa entrar, executar elas, enfrentar toda a oposição, toda a galera tentando sabotar, e aí mostrar o resultado e ainda depois vencer a guerra de narrativa, porque você pode conseguir um monte de coisa, você pode dar resultado pra caramba e ainda perder na guerra de narrativa. Então assim, fora isso, que outra força a gente tem? A gente não tem gente, a gente não tem academia, a gente não tem a mídia, a gente não tem grande financiamento, a gente tem ideias que são incômodas para a maior parte das pessoas hoje, a gente tem uma filosofia complicada, que mais? A gente não tem um track record de liberdade muito claro para mostrar. São poucos países que implementaram isso. Aí quando eu uso exemplos como a Geórgia, a galera vem com aqueles argumentos que não são argumentos, uma nulidade intelectual total, mas não, porque é um país pequeno. Ah, sim, não, porque as leis da economia funcionam de uma maneira diferente dependendo da população. Todo mundo sabe que é isso, né? Oferta e demanda depende de qual que é a população de um país. A gente tem esses exemplos assim, mas sempre a galera consegue dar uma escapada de algum jeito e falar, não, veja bem. Então, dado tudo que a gente não tem no mundo e no Brasil, os resultados que estão sendo apresentados são bem expressivos. E todas as coisas que são fundamentais para isso, que são os institutos para divulgar essas ideias, as organizações que formam essas pessoas, a quantidade de pessoas em posição de influência para mostrar isso, tudo isso está subindo. Então faz um exercício. Puxa essa tendência 50 anos. Porque isso aqui é uma guerra de décadas, bicho. Isso aqui não vai acontecer em 2, 3 anos, tá? Esquece. Puxa essa tendência 50 anos. Ou volta para mim no movimento da liberdade 20 anos atrás e me fala que a gente estaria aqui hoje. Eu não ligo muito pro que o meu inimigo vai fazer. Eu sei o que ele vai fazer. A cobra vai fazer o que ela faz. Entendeu? A besta vai fazer o que a besta faz. A minha preocupação no meio do caminho disso tudo é o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer e como que a gente pode encontrar oportunidades para melhorar e responder a isso. Eu acho que a gente podia ter feito isso melhor? Talvez. Eu acho que eu definitivamente podia ter feito um trabalho melhor em 2023. Em 2023 a minha meta era voltar ao zero, né? Depois de todos esses anos de negativos, voltar ao zero. E largamente foi cumprida. E eu acho que a gente tem um setup muito bom para daqui para frente ter um esforço, ter um resultado muito grande que pode ser resumido a... Cara, se em 2024 a gente não crescer pra caramba, a culpa é exclusivamente nossa. Porque a gente tá com tudo montado para acontecer. Está no nosso controle, nós temos uma grande agência sobre isso. Agora, cara, é a parte difícil onde você tem que trabalhar todo dia para entregar resultado e ter a resiliência ao longo desse processo, sabe? É o trabalho de enxada. Você é um grande lote para carpir, você pode ser um cara gigante, você pode ter uma enxada fantástica. Ainda vai demorar um puta tempo para fazer isso acontecer. Então vamos trabalhar. Por esse vídeo é isso.